Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger, o nosso intérprete, o Natan, e nessa aula nós vamos continuar falando, sobre o tráfico atlântico, só que nós vamos falar quantos eram os africanos que foram escravizados aqui e como eles foram trazidos para cá, tá? Então veja, qual o objetivo da nossa aula de hoje, Identificar a origem e a entrada de pessoas africanas escravizadas na América colonial portuguesa. Veja, vamos retomar então o conceito. Você lembra o que foi o tráfico atlântico? Você sabe quais os continentes envolvidos nesse negócio? No século XVI, com a necessidade de mão de obra para os engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro, teve início então o comércio de pessoas africanas para a América portuguesa. O negócio envolvia pessoas e produtos de vários continentes. Envolvia então a Europa, a Ásia, a África, E é denominado atualmente tráfico atlântico. Então, durante um tempo era chamado de comércio, Hoje não. Hoje já se identifica como tráfico porque essas pessoas não queriam vir para cá. É importante que se diga isso, Veja, mapeamento genético revela novas origens de escravizados no Brasil. Você sabe qual a origem da população afro-brasileira? Essa pergunta ela é bem pertinente, por quê? Porque no momento, inclusive, da libertação dos escravos, foram queimados todos os documentos que se referiam à entrada dessas pessoas aqui. Sem contar que quando elas eram pegas, capturadas na África, elas eram convertidas e tinham que mudar o nome para um nome cristão. Então essas pessoas não perderam as suas origens, não sabiam, foi difícil identificar. O povo preto brasileiro hoje tem dificuldade de identificar a sua origem por conta disso, tá? Então veja, identificar a origem das pessoas africanas escravizadas que foram trazidas para o Brasil nos permite compreender a história, os costumes e a influência da cultura de matriz africana em nosso país. Identificar suas diferentes etnias colabora para o respeito à diversidade e à pluralidade religiosa, social e cultural brasileira, Quantas pessoas? Então, quantas pessoas foram retiradas da África e trazidas para cá, Nós temos que lembrar que, além das pessoas que chegaram aqui, nós devemos considerar as pessoas que morriam no meio do caminho, porque boa parte do que eles chamavam de carga morria nessa trajetória, devido às instalações horrorosas dos navios, ao espaço muito pequeno, à falta de alimento durante a travessia. Então eles pegavam doenças, acabavam morrendo e eram jogadas no mar, a tal ponto de mudar o trajeto que os tubarões faziam para atravessar da África para a América. Eles criaram uma nova rota porque eles passaram a seguir os navios negreiros. Isso é triste, mas infelizmente é a nossa história. Então veja, segundo cientistas, especialistas no tema, o número de pessoas africanas trazidas para a África pelo tráfico atlântico foi de 10.565 e 217. Esse era o número que eles contabilizaram, mas é possível que esse número seja maior, Tem historiadores que falam em 12 milhões, então esse número ele oscila. Desses, 4.860.000 foram destinados ao Brasil. Do total de pessoas africanas trazidas para o Brasil, então 25 eram da África Ocidental, ou seja, dessa região aqui, da costa da Mina principalmente, e os outros 75 eram congo-angolanas, e também do leste aqui, Moçambique. Você sabe quais países constituem a África Ocidental? Então veja, aqui nós temos ali o Senegal, a Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Gana, Benin. Então é dessa região que vieram a maioria dos africanos que foram escravizados aqui. A maioria dos africanos ocidentais desembarcados no Brasil era da Costa da Mina, área de cerca de 600 km² entre Gana e Nigéria atuais. Nessa região se encontravam os principais portos e feitorias usados no tráfico de pessoas para o Brasil, sendo que a maioria se concentrou no Nordeste, Bahia 75,6%,
Pernambuco 11,4 e Maranhão 8,2. Por quê? Porque temos que lembrar que eles vieram para trabalhar nos engenhos de açúcar. E os engenhos, os primeiros engenhos formados foi na região do Nordeste, por se adaptar, né, pela cultura se adaptar à terra nordestina. Então, por isso que a maioria das pessoas que foram escravizadas aqui ficaram na região do Nordeste, tá? Então, vamos para a nossa primeira atividade dessa aula. Vimos que praticamente a metade das pessoas africanas traficadas para a América foram trazidas para o Brasil. De que região do continente africano vieram essas pessoas? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da nossa atividade? Veja, vimos que praticamente a metade das pessoas africanas traficadas para a América foram trazidas para o Brasil. De que região do continente africano vieram essas pessoas? Do total de pessoas africanas trazidas para o Brasil, 25% vieram da África Ocidental. Os outros 75% vieram da África, da região Congo-Angolana e da costa leste, da região de Moçambique. Tá? Lembrando que vieram de regiões que se tornaram colônias portuguesas na África. Então veja, os povos da região Congo-Angolana tinham origem comum, falavam língua banto e contavam com uma certa unidade cultural. Essa região forneceu a maioria das pessoas africanas trazidas para o Brasil. Então aqui nós temos um gráfico, Veja, africanos da região Congo-Angolana. Os anos, então de 1501 a 1650, 95% vieram para o Brasil. De 1651 a 1725, 68% das pessoas tiradas de lá vieram para o Brasil. De 1726 a 1825, 70%, e de 1826 a 1866, 88%. Lembrando que o Brasil foi o último país a libertar os escravos na América. Então, por isso, esse tráfico ainda continuava no século XIX, tá? Então, veja aqui, ó, você sabe quantas línguas são faladas no Brasil? Então, veja, os falantes da língua Kikongo, Kimbundo e Umbundo, que continuam sendo faladas hoje em Angola, Então essas línguas continuam sendo faladas lá. Isso ajuda a explicar como essas línguas influenciaram fortemente o português falado no Brasil. Só queria pontuar uma coisa aqui, queridos. As palavras mais doces que nós temos, assim, porque o português ele é muito rude na maneira de falar. Já o africano ele é mais doce. Então as palavras mais suaves e carinhosas que nós temos, ou sutis até, vieram da África, vieram com os africanos. Então veja aqui, ó, respondendo essa pergunta, no Brasil não é falado só o português, porque nós temos também que considerar a língua dos indígenas, e esses dialetos que vieram com esse povo africano. Mas veja, abadá, axé, cafofo, dengoso, acarajé, banguela, canjica, cafuné, são palavras que nós incorporamos dos africanos, do vocabulário dos africanos que vieram para cá, viver aqui, e nós acabamos incorporando isso à nossa cultura também, tá? Então vamos para a nossa próxima atividade. As línguas Kikongo, Kimbundo e Umbundo, e eu sempre fico na dúvida se é Umbundo ou se é Umbundu, faladas ainda hoje em Angola, influenciaram fortemente o português falado no Brasil. Cite quatro palavras de origem africanas usadas no nosso cotidiano. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Então, a língua Kingongo, Kimbundo e Umbundo, faladas ainda hoje em Angola, influenciaram fortemente o português falado no Brasil. Cite 4 palavras de origem africana usadas no nosso cotidiano. Vamos ver, então? Entre as palavras de origem africanas que usamos, podemos citar caçula, moleque, quitanda, fubá e dendê. Acrescentei uma a mais ali e coloquei outras palavras para vocês perceberem que tem muitas palavras que nós usamos que vêm dos povos africanos e nós nem nos damos conta, né? Porque afinal a nossa língua também é uma mistura, né, de palavras indígenas, de palavras portuguesas e de palavras trazidas pelos povos africanos, tá? A maioria dos africanos da região congo-angolana entrou no Brasil pelo Porto do Rio de Janeiro. Enquanto durou o tráfico atlântico, o Rio de Janeiro foi o maior porto de escravos da América, tá? Independente da região de origem, essas pessoas foram trazidas para trabalhar nas plantações de açúcar no século XVI, mineração no século XVIII, né, e café no século XIX. Também para todos os serviços domésticos, ou seja, todo o trabalho feito e toda a riqueza gerada desse trabalho era feita pelos escravos, aqui no Brasil. No gráfico ao lado, é possível concluir que os períodos de alta do valor comercial de alguns produtos coincidem com o aumento na entrada de pessoas africanas no Brasil, trazidas como mão de obra escravizadas. Quais eram esses produtos? Então veja, vocês vão analisar esse gráfico, observar a pergunta, tá? Vão responder essa questão no caderno de vocês, analisando, e aí a gente volta com a correção. Tudo bem?
Vamos fazer a correção dessa atividade, então? Veja, no gráfico ao lado é possível concluir que os períodos de alta de valor comercial de alguns produtos coincidem com o aumento de entrada de pessoas africanas no Brasil, trazidas como mão de obra escravizadas. Quais eram esses produtos? Então vamos ver, né? Veja, aqui continuamos com o gráfico, ó. Observa-se uma estreita relação entre o aumento da entrada de pessoas africanas escravizadas e o desenvolvimento da economia da cana-de-açúcar, né? Então, conforme vinham mais pessoas, obviamente se produzia mais produtos, né? Que poderiam ser comercializados, né? Então, ali, o desenvolvimento da economia da cana-de-açúcar no século XVI, da mineração no século XVIII e do café no século XIX. Então, por quê? Porque o trabalho era feito pelos escravos. Quanto mais pessoas entravam, mais eles produziam açúcar, mais eles mineravam ou mais eles produziam café, tá? Então, vamos fazer a retomada da nossa aula de hoje. Então, hoje nós falamos sobre a quantidade de pessoas que vieram para o Brasil para serem escravizadas e quem eram essas pessoas, né? Como eu falei durante a aula, a origem dos nossos africanos, né, dos descendentes dos africanos não conseguem saber a sua origem, por quê? Por conta justamente do preconceito que se tinha. Então as pessoas, quando eram capturadas, eram batizadas e tinham que deixar o seu nome, lembrando que isso era um momento muito ruim, porque o nome é algo extremamente importante na cultura africana, né? A escolha do nome, a inspiração do nome que a pessoa vai ter, e também pelo fato de quando houve a libertação dos escravos, foram queimados os documentos referentes à escravidão. Então não tinha como resgatar a história desse povo. Então os descendentes de africanos hoje, eles não sabem exatamente a qual grupo eles pertenciam. A não ser pelos fenótipos, eles não conseguem saber qual é a sua ascendência, né? O que é bem triste. Então veja, do total de pessoas africanas trazidas para o Brasil, 25% eram da África Ocidental, né? Os outros 75% era da região Congo-Angolana, mais abaixo também, ainda na África Ocidental, mas mais abaixo, e no leste, em Moçambique, né? As pessoas escravizadas foram trazidas para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, para trabalhar na mineração e para trabalhar na produção do café. Então, veja, como os índios fugiram, não se adaptaram e o comércio de pessoas era extremamente lucrativo, então esse comércio ele começa a acontecer e quem vai passar a desenvolver todo o trabalho produtivo aqui na América, e especificamente, né, vamos falar do Brasil, então, são os africanos e que foram escravizados aqui. Veja, na verdade esse comércio durou mais de 3 séculos. Por quê? Porque o Brasil foi o último país a libertar os seus escravos, né? Então, dos 10 milhões ou 12 milhões, dependendo da forma como o historiador fez a análise numérica dele, né? Enfim, aqui no Brasil chegaram em torno de 5 milhões. 5 milhões de pessoas chegaram aqui. Lembrando que muitas comunidades foram desestruturadas na África, né? E boa parte dessas pessoas que eram chamadas de peças, por serem tão discriminadas, boa parte dessas pessoas morreu na travessia, tá? Então nós conhecemos um pouco mais desse comércio, do tráfico atlântico e um pouco mais também da história de boa parte, ou melhor, da maior parte do povo brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.